E aí pessoal, bem-vindos ao canal Amigo Gringo e bem-vindos a 2021, chegamos! Ok, bom, eu não cheguei ainda porque estou em Nova York gravando e é dezembro, mas eu espero neste mesmo momento estar no Brasil, se tudo der certo, teste Covid vai sair negativo, o meu voo não será cancelado, se tudo isso acontecer, estou no Brasil enquanto você assiste este vídeo. Quer saber? Vai lá nos stories do Instagram ou do Facebook e vocês vão ver o que eu estou fazendo. Hoje vamos falar de um tema que vocês gostam, que eu gosto, que é muito interessante, que é melhor no Brasil do que nos Estados Unidos. O que os gringos acham que é melhor no Brasil do que nos Estados Unidos? É fácil esquecer as coisas maravilhosas que tem o Brasil, os aspectos maravilhosos do Brasil, porque eu sei, já morei no Brasil, pode ser um país frustrante, muitas vezes. Eu já dei minha lista de coisas, já está em outros vídeos, mas eu não moro mais no Brasil. Hoje vamos falar com alguém que mora no Brasil há 9 anos, acho que ele mora há 9 ou 10 anos no Brasil, mora em São Paulo, já morou no Rio, conhece muitos outros estados, e é meu amigo o Dan, e ele é um professor do Cambly. É um dos professores do Cambly que fala inglês e português e pode ajudar até os iniciantes que têm medo de falar só inglês por meia hora ou uma hora ou sei lá. Cambly, para quem não sabe, é uma plataforma que conecta brasileiros e realmente pessoas do mundo inteiro com professores de inglês falantes nativos. Você escolhe o professor que você quiser, pode ser porque você tem um interesse em comum, pode ser que você quer aprender o sotaque britânico, sei lá. A gente sempre dá um código aqui para uma aula de graça, também link na descrição ou na bio. E será que Cambly tem alguma oferta neste mês? Ok, que legal. Bom, pessoal, vocês sabem que eu sou uma pessoa honesta. As empresas que patrocinam o canal sabem que eu dou os fatos. Eu falo o que é o produto, eu falo da importância de aprender inglês, mas são vocês que decidem se o produto é bom ou não. Por isso a gente dá uma aula de graça. Mas vou fazer uma exceção neste vídeo. O Dan é incrível. Vocês vão adorar ele se ele virar seu professor de inglês. Como eu sei? Porque eu conheço ele há muito tempo. Ele é um dos meus melhores amigos. Fui eu que sugeri que ele virasse professor do Cambly. E é uma dessas pessoas, você sabe, tem essas pessoas que todo mundo gosta. É impossível não gostar dele. E vocês vão ver, o Dan é uma dessas pessoas. E ele, depois de 9, 10 anos no Brasil, vai falar que ele ainda acha melhor no Brasil do que seu país natal, os Estados Unidos. E detalhe, ele não é rico. Ele não é um advogado que ganha 50 mil, que vive uma vida diferente. O Dan é uma pessoa normal que vive uma vida realmente brasileira. Eu não sei se a gente vai falar inglês ou português, mas se a gente fala português, eu sei que vocês querem aprender mais inglês, vou colocar legendas em inglês quando a gente fala português, só para ser mais uma aula para vocês. Ok, vamos conectar com ele pelo aplicativo do Cambly. Computador está aqui. Hey Seth, Hey. I'm not sure why you're calling me because you speak perfect English. Well, very good point, Dan. But as you know, we are here because you are the Cambly Teacher of the Month. As I've already told people, we are also friends, so there's no hiding it. And you are in your apartment in Sao Paulo. In Sao Paulo. I have lived in Sao Paulo, in Brazil, for over 9 years. So I am fluent in Portuguese, and for anyone who needs additional clarification in Portuguese. Wow, but you know, I'm also hearing you speak very clear English. And since we're friends, I'm used to just hearing you speak slang and informally, and suddenly I can understand you much better. Good. No, I didn't realize I was so hard to understand before. No. Obviously not for me as a native speaker, but it's interesting to hear your teaching voice, which is so clear, and that's great. Well, you know, since you do speak Portuguese and our audience speaks Portuguese, you know, let's just prove to them that it is not impossible for two foreigners to learn another language. And vamos falar português no nosso vídeo. Vamos lá. Para quem está ansioso, quem está nervoso sobre a ideia de falar só inglês durante a aula, Dan pode ser professor para você. A gente se conheceu
no Brasil. No Brasil, no Rio, de verdade. Que ano, nossa. Em 2006. Então, mas estamos aqui para falar. Eu pensei que seria bom, como o Dan escolheu morar no Brasil, e eu sei que os brasileiros adoram saber como a gente percebe a diferença entre a vida aqui sendo Nova York e aí com você, Dan, em São Paulo. E você gosta muito de morar no Brasil. Eu sei que não é perfeito, não. Ou é um país perfeito. Longe de ser perfeito, mas eu acho que todos os lugares no mundo têm coisas boas e tem coisas ruins. Tem várias coisas disponíveis aqui que você não consegue achar, são muito mais difíceis achar em Nova York, por exemplo. Ok, então vamos fazer uma lista. Eu estou bem curioso, quero saber o que são essas coisas. Farofa, obviamente, mas o que mais? Então, eu acho que a primeira coisa, quando as pessoas perguntam isso para mim, porque é uma pergunta comum, o que você está fazendo aqui? Todo mundo aqui quer sair daqui, mas eu sempre falo os brasileiros, a energia dos brasileiros, o jeito que é muito mais tranquilo dos brasileiros. Eu até tenho um exemplo. Ok. Eu tenho que renovar meu CNH daqui. CNH, eu nem sei o que é. CNH é o driver's license. Eu tinha que ir para tratar com isso. Eu fui para um lugar que chama Poupa Tempo. Nossa, você foi para o Poupa Tempo, Seth? Eu fui uma vez. Poupou muito tempo. Poupou. Nossa, é uma coisa que é tal além, tal melhor de qualquer coisa do mesmo naipe, tipo, da mesma coisa de fazer essa burocracia, fazer essas coisas que existem nos Estados Unidos. E todo mundo é muito legal, muito tranquilo, tentando te ajudar, bem educado. Peraí. Então, senhor, não posso falar, mas me desculpa. A gente precisa falar para todo mundo que o DMV, Department of Motor Vehicles, que é onde a gente vai para renovar a driver's license, é conhecido como o pior lugar do mundo da burocracia americana. Então, é incrível que no Brasil seja melhor, mas não é tão incrível, porque não poderia ser pior do que o DMV nos Estados Unidos, né? Sim, e nem fala dos Correios. A clima daqui tá ótimo. Neste momento, eu acho que 27, 28 graus. Tá bem aqui, só que em Fahrenheit. Exato. Ou seja, como menos 3 aqui. E no pior, tipo, quando fica um pouco mais frio, ainda não tá muito frio. E não dura muito tempo. O clima daqui tá ótimo. Detalhe, quando você fala português com seus alunos, você importa se os alunos te corrigem em português se você faz algum erro? Não, pelo amor de Deus. Faz. Eu quero. O clima masculino, você disse a clima. Eu faço muitos erros. Mas, Dan, esse é muito bom exemplo para todo mundo que está aprendendo inglês, né? Ninguém acha que se você não é daqui, não é dos Estados Unidos, que você vai falar perfeitamente. Se eu conheço um estrangeiro que fala perfeitamente o inglês, sem erros, eu fico... para mim é um pouco suspeito. Tipo, você é rico. Como assim? Você cresceu aqui? Você estudou na Graded, sei lá. Ou seja, você estudou em alguma escola bilíngue, você sei lá, fez um intercâmbio. Então não se preocupe, a gente, especialmente em Nova York, tá todo mundo aqui com sotaque. E isso é outra coisa. Não sei se isso é baseado nos lugares onde eu cresci, onde eu passei tempo. Califórnia e Nova York, do que eu percebo dos americanos interagindo com imigrantes, pessoas que talvez não falam inglês tão bem, eles são super pacientes, são muito acostumados de não exigir perfeição. Mas vamos falar também uma coisa que é melhor no Brasil. Quando você fala português no Brasil, as pessoas ficam muito impressionadas. Quando você fala inglês nos Estados Unidos, normal. Sim, especialmente quando você vem dos Estados Unidos. Muito surpreso. Eu acho que
se a gente fosse bolivianos, talvez seria diferente. Anyway, vamos voltar para a lista. Quarto, é bonito. Eu acho o Brasil é muito bonito. Tem muitos lugares que são bonitos, que são lindos. Já viajou muito dentro do Brasil? Viajei. Eu acho, sabendo onde você mora em São Paulo, que é legal, é quase no centro aí, mas não é bonito, exatamente. Não está falando do centro. Não. Que é bonito no Brasil? As coisas bonitas em São Paulo são diferentes. No jeito que você tem que aprender de gostar. Mas eu gosto. Mas além de, fora daqui, pertinho daqui, litoral norte de Paulista, tem muitos lugares, tem lá, tipo, todo o litoral lá, as praias são incríveis. Tem vários lugares no Brasil. Eu gosto de Minas. Minha cunhada, ela e o marido dela tem um sítio em Minas, no sul de Minas. E a gente está indo para lá muitas vezes para fugir da pandemia, São Paulo na pandemia. Gosto muito do Rio e muitas pessoas. Mas eu gosto do. Mas você gosta. Eu não. Mas eu gosto. Eu acho que você até morou no Rio em algum momento por estar falando com você. Eu comecei a aprender português no Rio. E por isso é muito difícil para mim tirar. Vamos lá, quantos mais? 2 mais? Ou sei lá, eu não sei quantos estão na sua lista. A comida, feijoada, farofa, pão de queijo, coisas de mandioca, feita de mandioca. Eu concordo com isso. Mandioca é maravilhoso e faz parte de tantos pratos e tantas coisas na culinária brasileira que a gente não usa aqui. Talvez em Nova York, sim, porque os dominicanos e os porto-riquenos usam mandioca, mas não na culinária dos Estados Unidos, nato daqui. O que mais? O português. Eu gosto muito do português. Eu gosto muito do idioma português. Eu acho fascinante. A cultura do Brasil, em vários jeitos. Eu acho que a cultura, a música, os filmes, o TV, pandemia, quarentena. A gente está assistindo muito TV. Mas, Dan, fala sério, você assistia novelas bem antes da pandemia. É verdade. Mas isso é um novo nível de conhecimento. Dan é o americano que assiste mais novelas. Então, isso é uma dica. É uma dica para as pessoas que querem aprender inglês. Assiste o TV, escuta o rádio. Eu não sei quem isso foi, mas tinha uma pessoa, eu acho que é uma mexicana, que nos Estados Unidos que falava inglês perfeitamente. E alguém me perguntou, como você aprendeu? Ela era uma pessoa simples. E ela falou, eu assisti as novelas dos Estados Unidos. A gente já fez muitos erros. Eu também fiz erros durante esse vídeo. Vocês podem nos corrigir. A gente quer as correções nos comentários. Pessoal, então vocês já estão vendo que estrangeiros podem aprender idiomas. E o Dan como é professor do Cambly, vocês podem usar seus minutos de graça, se você nunca provou o Cambly antes, para conectar com ele. E se quiser falar em inglês sobre o amigo gringo, ele pode contar vários segredos. Assunto interessante. Nossa, eu acabo de pensar que talvez a gente não vá postar esse vídeo porque o Dan vai revelar meus segredos. Dan, thank you so much for doing this. Oh, e o Dan volta a cada sexta-feira do mês de janeiro com uma dica de inglês, uma dica de como aprender mais rápido e melhor, né? Isso. All right. See you next Friday. See you then. Okay. Bye-bye. Take care. O que vocês acharam? O Dan é muito simpático, né? Eu sei. Bom, o código está aqui. Se vocês querem falar com ele, é Daniel JG. Daniel JG no Cambly, ok? Até a próxima!